Bom dia, nós vamos resolver o problema. Uma janela de parede dupla é constituída de dois vidros idênticos separados por uma camada de ar em repouso de espessura LA igual a 1 cm e condutividade térmica do ar igual a 0,025 watts por metro grau Celsius. A espessura da camada de vidro é de L igual a 4 mm e a condutividade térmica do vidro é KV igual a 0,78 watts por metro grau Celsius. O ar externo permanece com temperatura TA é 10 graus Celsius e o coeficiente de transferência de calor por convecção HE igual a 12 watts por metro quadrado grau Celsius. No sistema de aquecimento, mantém o ar ambiente interno a temperatura TAI igual a 25 graus Celsius. O coeficiente de transferência de calor por convecção do ar interno é HI igual a 5 watts por metro grau Celsius. Determine. Letra A. A densidade do fluxo de calor que passa através da janela dupla. E letra B. Compare este resultado com a densidade de fluxo de calor que passa através da janela de somente um vidro de espessura de 4 mm, com as mesmas condições especificadas no problema, e analise a questão considerando o ponto de vista da conservação da energia. Bom, então nós fizemos esse desenho aqui para representar de forma gráfica o que está sendo dito aqui nesse problema. A gente vê que o enunciado do problema é um enunciado bastante grande. Então, é interessante que você faça esse desenho aqui para que você possa visualizar de maneira mais simples o que está acontecendo. Então, a primeira parte do desenho que nós fizemos, vamos analisar a representação da parede. Então, nós representamos aqui a parede através de uma camada de vidro, uma camada de ar e uma outra camada de vidro. Camada de vidro. Ambas as camadas de vidro têm 4 mm de espessura e a camada de ar 1 cm, ou seja, 10 mm. Nós representamos aqui em milímetros. Colocamos aqui os coeficientes de condução de calor do vidro nas duas paredes, 0,78, e do ar, 0,025. Note que o coeficiente de transferência de calor por condução do ar é bem menor quando a gente compara com o do vidro. Isso quer dizer, então, que esse ar ele vai servir como um isolante para dificultar a passagem do fluxo de calor nessa parede. Aqui nós temos as condições do ar interno, 25 graus Celsius, e coeficiente de transferência de calor por convecção 5 watts por metro grau Celsius, e do ar externo, 10 graus Celsius, e coeficiente de transferência de calor por convecção 12 watts por metro quadrado grau Celsius. Bom, então vamos começar a estabelecer uma estratégia para resolver esse problema. Bom, então vamos analisar primeiramente as equações que a gente pode usar para resolver esse problema. E a primeira equação básica é a equação do fluxo de calor, a equação do Q minúsculo. Essa relação ela é uma divisão, onde a gente coloca no numerador as temperaturas que a gente conhece do problema. E no denominador, nós conhecemos os termos associados com cada processo de transferência de calor entre as duas temperaturas que nós conhecemos. Por exemplo, nesse caso, nós conhecemos a temperatura do ar interno e a temperatura do ar externo. Então, nós vamos colocar essa variação de temperaturas aqui no numerador. Então, a temperatura do ar interno menos a temperatura do ar externo. Lembrando que, como a temperatura do ar interno é maior do que a do ar externo, nesse caso, a gente vai ter um fluxo de calor positivo. Isso quer dizer o seguinte: se a gente desenhar uma direção X aqui de referência positiva da esquerda para a direita, significa que o fluxo de calor está de fato acontecendo da esquerda para a direita. O primeiro processo que a gente analisa agora para caminhar da temperatura TA interna para a temperatura TA externa é o processo que vai levar essa temperatura do ar interno até começar a se propagar através da parede. Então, esse processo que acontece aqui é um processo de convecção. Então, a gente vai desenhar aqui uma pequena indicação desse processo. Então, nós temos uma convecção aqui entre o ar interno e a parede. Então, a gente vai colocar agora o termo associado a essa convecção na equação. E esse termo, como coeficiente de convecção é HI,
é simplesmente 1 sobre HI. Então, a gente já levou em consideração essa convecção. Quando o calor encontra com a primeira parede de vidro, ele é transferido através de condução, e a gente vai representar esse processo de condução através dessa linha aqui, na parede de vidro. Então, a gente tem que representar agora, matematicamente, esse processo de condução na parede de vidro. O termo associado com ele é o comprimento da parede de vidro, dividido pela condutividade térmica da parede de vidro. Agora, a gente vai continuar com o processo de transferência de calor. E a gente vai agora passar por essa parede de ar, essa camada de ar. Então, o processo aqui é condução. Então, a gente tem que escrever agora o processo de condução nessa parede de ar. Então, a largura da parede de ar dividido pelo coeficiente de transferência de calor por condução do ar. Continuando agora o caminho do fluxo de calor, a gente tem a condução na segunda parede de vidro. E esse processo de condução na segunda parede de vidro, a gente escreve ele em termos de equações, fazendo novamente o comprimento do vidro dividido pela coeficiente de transferência de calor do vidro. E finalmente esse calor vai chegar aqui do outro lado e ele vai, através de convecção, do processo de convecção, alcançar a temperatura do ar externo de 10 graus Celsius. Então a gente vai indicar aqui novamente o processo de convecção acontecendo e na equação nós vamos matematicamente colocar o termo associado a essa convecção, que é 1 sobre o coeficiente de convecção, HE nesse caso. Pronto. Então nós temos a equação associada com o processo de transferência de calor nesse caso. Vamos analisar o que a gente possui de informação e o que a gente não possui nessa equação. Nós temos as duas temperaturas, 25 e 10 graus Celsius. Nós temos o coeficiente de convecção no interior. Nós temos o comprimento da parede de vidro, coeficiente de transferência de calor por condução na parede de vidro. Então, nós temos essas informações. Temos também o comprimento da parede de ar. Temos a condutividade térmica do ar. E temos também o coeficiente de convecção externo, do ar externo. Então, a gente pode calcular essa densidade de fluxo de calor aqui, porque nós temos todas essas variáveis.